Pessoal, tudo bem? Todo mundo já está sabendo aí do cancelamento do Felipe Castanhari no Twitter, porque ele falou sobre o Holodomor. O Holodomor é chamado do Holocausto Ucraniano. O que acontece é que naquela época, lá um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, o Stalin, que era o grande líder da União Soviética, do qual a Ucrânia fazia parte, mesmo às vezes não querendo, ele modificou completamente o esquema de produção de grãos na Ucrânia. Sim, a Ucrânia sempre foi um grande celeiro, um grande produtor agrícola, tá? Ainda mais naquela época. E o que Stalin fez foi pegar a produção de boa parte das fazendas ucranianas, coletivizou, isso é, pegou tudo para o Estado, pegou aquela produção e deixou quase nada para os camponeses ucranianos, para a população rural ucraniana. Isso aí gerou uma fome que se calcula que matou entre 3 e 11 milhões de pessoas, tá? Bom, e o cerne da questão foi o seguinte: daí o Felipe Castanhari começou a ser cancelado, começaram a pedir fontes, porque existe uma linha dizendo que isso aí não foi algo planejado pelo Stalin, que ele fez essa coisa sem querer, certo? O Stalin fez sem querer, tadinho dele, né? Stalin, coitadinho, inocente, ingênuo, né? E matou assim 11 milhões de pessoas sem querer, tá? Bom, vamos lá. Todo mundo sabe que o Stalin, ele é um daqueles ditadores sociopatas da pior espécie, tá? Ele, Mao Tse Tung, Pol Pot, dos ditadores argentinos, chilenos, brasileiros, todo esse pessoal, um bando de sociopatas, tá? Que não tá nem aí pra população, que acha que matar, torturar, tudo bem, legal. E então, é difícil acreditar que Stalin, sendo quem ele era, centralizador do poder, um cara que controlava tudo, promovia verdadeiros expurgos dentro da antiga União Soviética, que até o seu sucessor, o Khrushchev, teve que fazer um meia-culpa reconhecendo isso, não sabia de nada, não sabia das consequências, e o pior, não fez nada para minorar essas consequências, para diminuir essas consequências. Isso é, deixou a coisa rolar. Se o Stalin fez isso propositalmente ou não, eu particularmente não acredito que ele tenha sido inocente nessa história, tá? Eu acho que no mínimo, ele calculou o risco e achou que matando alguns milhões valia a pena. Essa é uma opinião pessoal minha, tá? Eu acho que o Stalin, ele calculou o risco e ele achou que milhões morrendo valeria a pena, certo, para que a União Soviética desse um salto industrial, coisa de, mais uma vez eu falo, coisa de genocida, coisa de sociopata. Pro povo ucraniano, da época, isso aí não fez diferença nenhuma, tá? Para quem morreu de fome, para quem se lascou nessa história, isso aí não fez a mínima diferença. E onde é que entra a questão do cancelamento do Castanhari? É muito simples, tá? A gente vê nos últimos tempos, assim, no Brasil, por causa dessa polarização política, que as pessoas não se atentam mais aos fatos. Elas se atentam apenas a querer estar certas, tá? A terem razão, e muitas vezes abraçando ditadores e sociopatas de estimação. Sim, eu já vi gente da esquerda tá fazendo agora, relativizando Stalin, relativizando Mao Tse Tung, falando que Mao Tse Tung matou um monte de gente, mas agora a China é desenvolvida. Sim, eu já ouvi gente falar isso aí da esquerda, e já ouvi falar gente defendendo o Pinochet, o ex-ditador chileno, falando, não, pô, foi uma ditadura brutal, matou um monte de gente, mas o Chile agora é o país mais desenvolvido da América Latina. Tá, como se houvesse alguma justificativa moral, certo? Para você poder matar o seu próprio povo, tá? Para você poder torturar o próprio povo.
como se um futuro depois de 20 anos justificasse isso lá atrás. Já vi gente fazendo isso com a ditadura brasileira também, tá? Falando que não, que os militares brasileiros torturaram, mas na época o Brasil crescia. É uma tremenda de uma idiotice esse tipo de pensamento, tanto pro lado da esquerda quanto pro lado da direita. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte, que enquanto a gente fica aqui no chão da fábrica brigando entre a gente pelo político de estimação, etc., a turma tá lá em Brasília tomando champanhe e comendo caviar com o imposto que a gente paga, seja a turma da direita ou seja a turma da esquerda, tá? É isso que eles estão fazendo, enquanto a turma aqui de baixo fica se matando. E eles ainda ficam dando risada da nossa cara. E o cancelamento do Castanhari teve um outro componente nessa história toda, tá? A própria base de inscritos lá do Castanhari, pessoal que segue ele, etc., lá no Twitter, é composto por pessoas com determinado viés ideológico. E todas as vezes que você segue um viés ideológico, você se torna escravo deles e se torna escravo de outras pessoas que seguem também, tá? Isso é, as pessoas acabam gostando de você não por aquilo que você é, mas sim por aquilo que você expressa ideologicamente. Isso é, se você é da turma de uma determinada ideologia e você falar uma bobagem, para eles tudo bem. Agora, se for da ideologia contrária, aí você é vítima de um cancelamento. Isso aí, galera, vale tanto para quem é de direita, para quem é de esquerda, para quem é capitalista, para quem é socialista, comunista, qualquer coisa do tipo, tá? Então, se você não quer ser escravo da opinião dos outros, você não pode ser escravo de uma ideologia, tá? Isso é, você tem que ter um pensamento livre, você tem que ter um pensamento crítico, saber que agora eu vou dar o exemplo aqui mais clássico, que é tanto exemplo do socialismo quanto do capitalismo, que tanto o socialismo teve coisas muito ruins, teve coisas asquerosas e teve coisas boas, como o capitalismo também teve coisas muito ruins, teve coisas asquerosas e teve coisas boas também. Isso é, será que não é hora da gente parar para pensar um pouco, de tentar juntar o que deu certo de um lado, o que deu certo de outro? Isso eu estou falando só na questão aí de sistemas econômicos, tá? Será que não é hora de pegar, de sair um pouco dos extremos, certo? Que se baseiam muito mais em você pegar, acusar o outro daquilo que foi falha e começar a vir um pouco mais, uma posição um pouco mais moderada e tentar fazer uma autocrítica naquilo que você concorda mais e tentar agregar coisas do outro lado que podem muito bem funcionar, que são coisas certas. Sim, eu acho que esse é o momento para tentar tirar o país da situação que ele está, de pegar, de fazer isso, de trocar ideia, de ter um pouco mais de boa vontade, trocar a experiência das coisas que deram certo, as coisas são legais, tá? E tentar construir alguma coisa, algum projeto de país, alguma coisa positiva em cima disso. Isso é, fugir um pouco desses extremos que a gente tem aí, de direita, de esquerda, Bolsonaro, de Lula, essas coisas todas. E tentar ir junto com bastante bom senso, bastante ouvido, tentar criar uma solução comum que seja ótima para todo mundo, seja boa para todo mundo. Aquela velha máxima, né, que as avós já falavam, né? Você tem 2 ouvidos e uma boca para ouvir 2 vezes mais e falar menos. E é isso aí. Deixa o like aí, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo e deixa seu comentário aí para falar o que você achou aí do que eu falei, beleza? Valeu!